Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 77. Título: Segundo a empresa Fátima S.A., fora do dinheiro não há salvação. 1. O padre Virgílio Antunes, 46 anos de idade, presbítero da Diocese de Leiria Fátima, é o novo reitor do Santuário de Fátima. Substituirá em setembro o atual reitor, padre Luciano Guerra. O grande negócio eclesiástico continua, por isso, em boas mãos, em mãos clericais e eclesiásticas. Tudo em família como qualquer outra máfia. O segredo continua assim bem guardado, que a empresa Senhora de Fátima S.A. não é estúpida, demente e demoníaca sim, estúpida não. É inteligente, mas aquela inteligência demente, demoníaca, que está na origem de toda a religião e que se alimenta com o obscurantismo, muito obscurantismo, e o dinheiro, muito dinheiro. Para a inteligência demente e demoníaca, fora do dinheiro não há salvação. 2. Os funcionários da empresa Senhora de Fátima S.A. podem ser individualmente pobres. É até conveniente que sejam pobres, mas nunca a empresa. A empresa é rica, muito rica, cada vez mais rica. Investe e faz dinheiro sujo, muito dinheiro, com o sangue dos pobres e das suas vítimas, que o são tanto e em tão alto grau que nem sequer conseguem deixar de correr para lá, como o toxicodependente em estado de degradação já não consegue deixar a droga ou tóxico de que depende. Mas não só. Ela também investe e faz dinheiro, muito dinheiro sujo, com muito outro dinheiro sujo e de proveniência duvidosa, tudo a coberto do religioso, o sujo organizado por antonomasia. E não investe nos pobres, nem a favor dos pobres, que seriam outros tantos tesouros no céu, no mítico dizer cultural de Jesus e do seu tempo. Nada disso, que ela não quer saber de Jesus para nada. 3. O seu Deus, o Deus de Fátima, é o dinheiro, e só ele e às suas regras de jogo é que ela atende e põe em prática. Por isso, investe todo o seu dinheiro sujo na terra, não no céu, entenda-se, investe todo o seu dinheiro sujo noutras empresas rentáveis ou em empresas que ela própria cria ou onde tem maior fatia de capital. Investe exclusivamente no mundo dos negócios, de preferência os negócios do religioso, como é agora a nova Basílica ou Igreja da Santíssima Trindade. Os 80 milhões de euros que ela prestou são para render muitos outros 80 milhões nos próximos anos. Não sabiam? Sempre são muito ingênuos então. E não têm pena de serem pessoas assim, tão infantis e tão a dormir na forma? Acordem! Abram-me esses olhos, que outra coisa não quis Jesus em que fôssemos pessoas e povos de olhos bem abertos. Por isso mataram em 3 tempos, antes que o maior número de pessoas e povos abrissem os seus olhos e o mundo se tornasse ingovernável. 4. Segundo a empresa Senhora de Fátima S.A., fora do dinheiro não há salvação, porque também não há poder, nem templo. O dinheiro é a mola real da religião, do religioso e do poder político. Tirem-no e a empresa Senhora de Fátima S.A. vai-se por água abaixo. Assim como vão por água abaixo todas as igrejas dos pastores que vieram do Brasil e andam por aí, sem que a polícia os vigie e controle, a sugar o sangue das populações já de si bem comidas e bem sugadas. Tirem o dinheiro e lá onde hoje há um grande e riquíssimo santuário, haverá alguns anos depois apenas silvas, as do abandono e do desprezo. O bispo de Leiria Fátima, António Marto, teve nesta ocasião uma rara oportunidade de desmantelar a empresa Senhora de Fátima S.A., mas não soube ou não quis, ou, o que é muitíssimo mais provável, não o deixaram aproveitá-la. 5. No seu íntimo conheço-o razoavelmente e sei o que digo. Ele é um homem bem intencionado, afetuoso, terno, humano. Mas desde que aceitou ser bispo residencial, primeiro de Viseu, logo a seguir de Leiria Fátima, numa jogada eclesiástica de mestre ainda por explicar suficientemente, passou-se ingenuamente e totalmente para o poder e cada dia que passa nessa condição está a perder-se como ser humano. Ainda consegue manter aquela máscara. Saibam que no grego antigo máscara significava pessoa e é nesse sentido que aqui utiliza a palavra. De homem bem intencionado, de afeto, de humano, mas não podemos esquecer nem ignorar que por baixo dela anda o portador-mor do maior segredo da empresa Senhora de Fátima S.A., a quem compete o dever eclesiástico e episcopal de zelar pelo futuro dela. 6. E a empresa Senhora de Fátima S.A. não procura, como por aí ingenuamente se pensa, ter tesouros no céu, isto é, investir nos pobres e na cultura, como de resto recomenda Jesus de Nazaré aos seus discípulos, elas e eles, que sempre façam com o dinheiro corrupto e iníquo
seria de resto a melhor maneira de o lavar. Não, a empresa Senhora de Fátima S.A. investe tudo no dinheiro, nada nos pobres, nem na cultura libertadora que ajudaria a acabar com a pobreza. O Bispo de Leiria Fátima não é rico, mas a verdade é que administra uma empresa rica, riquíssima, e agora acaba de nomear para estar à frente dela um clérigo dos seus que lhe dá garantias de que tudo fará para rentabilizar ainda mais a empresa Senhora de Fátima S.A. O padre Virgílio Antunes é esse homem escolhido, o eleito para administrador-maior da empresa Senhora de Fátima S.A. Ele próprio acaba de revelar que a sua escolha foi acertada numa breve entrevista à agência Eclésia. Certo? Pelos vistos, nasceu e cresceu à sombra daquela empresa, esmagado por ela, subjugado por ela, moldado por ela, formatado por ela. Sempre bebeu até hoje, desde o berço materno e nos anos da infância, adolescência e depois no seminário, o leite envenenado da empresa. Nunca estudou a sério e com discernimento, coisa já impossível nele, aquela mentira e aquele crime organizados. Interiorizou até ao âmago dele uma e outro, de modo que hoje vive totalmente ofuscado pela empresa Senhora de Fátima S.A., aos seus olhos ainda mais brilhante que o sol. Não será agora, uma vez no cargo de empresário-mor dela, e com os privilégios que esse lugar lhe dá, que ele vai ser capaz de ver toda a mentira e todo o crime que a empresa Senhora de Fátima S.A. é. 8. Não é verdade que o dinheiro, enquanto o Senhor Deus dinheiro, tem esse condom de ser ainda mais brilhante que o sol? Que o diga o cônego Formigão, o clérigo, criador, fundador, mor da empresa Senhora de Fátima S.A., a quem hoje, 100 anos depois do seu nascimento, os seus continuadores até já chamam, porque será que a boca nos foge sempre para a verdade, o quarto pastorinho de Fátima. Com esta designação, estão a confirmar, certamente sem querer, que sem o cônego Formigão nunca a empresa Senhora de Fátima S.A. teria sequer existido, como sem os outros 3 pastorinhos que ele arranjou e arregimentou na freguesia de Fátima, sem contudo alguma vez ter conseguido vergar a mãe da desgraçada Lúcia. 9. A pobre mulher pagou elevado preço por isso, mas nunca se passou para o lado da mentira e do crime, que devia estar a ganhar corpo cada vez mais medonho, como são todos os corpos dos monstros. Os continuadores do cônego em causa só mentem numa coisa, é quando dizem que ele é o quarto pastorinho. Deviam dizer que ele é o primeiro pastorinho, pastorão de Fátima, porque sem ele nem os outros 3 teriam alguma vez saído do anonimato, muito menos subido aos altares da idolatria católica romana, a vergonha e a humilhação maiores que alguma vez pode acontecer a alguém e a alguma família. Porque os altares são o que há de mais inumano, são o símbolo da degradação dos seres humanos e dos povos. 10. Nunca um povo se degrada tanto como quando constrói altares diante dos quais depois se prostra e leva os demais a prostrar-se também. Em lugar de ser um povo a crescer em sabedoria, em estatura, em liberdade, em graça, em protagonismo na história como Jesus, o ser humano por antonomasia cresceu e por isso teve de passar pela cruz e assim ultrapassar o limite dos limites, que é a morte que mata a dignidade e a liberdade, não evidentemente a simples morte biológica. Torna-se um povo que faz crescer o demoníaco, a alienação, o medo, o horror, a submissão, o sacrílego, o tabu, o idolátro, que numa palavra o limite. Deixa de ser sujeito. Eu sou para ser coisa, escravo, súbdito, pau mandado, imagem, algo manipulado pelos demais, alienado, endemoninhado. 11. Saibam que sem o cônego Formigão não haveria hoje a empresa Senhora de Fátima S.A., nem tampouco a Diocese de Leiria Fátima, ainda que pudesse existir a Diocese de Leiria independente da de Lisboa, onde anteriormente chegou a estar integrada. Obviamente o cônego Formigão, na altura, não se apresentava como tal, daria demasiado das vistas e depressa se descobriria toda a marosca. De resto, um cônego não é suposto que ande por aí a fundar empresas S.A., e por isso ele, na altura, apresentava-se como Visconde de Montelo, pseudónimo secular, e a fazer lembrar a monarquia derrubada pela implantação da República uns 7 anos antes apenas. Foi com este pseudónimo que ele assinou os seus muitos escritos cheios de fantasia e muito delírio, lidos hoje é de rir e de chorar ao mesmo tempo, chorar de vergonha perante tanta parvoíce e rir de gozo interior por logo vermos que tudo aquilo é fruto de delírio e por isso descarada mentira. 12. Uma coisa o cônego Formigão, Visconde de Montelo, viu claro desde o início, é que Fátima podia e devia ter tanto ou ainda mais do que a empresa Lourdes S.A. de Bernadette de França. O tempo que ele esteve por lá a estudar o fenómeno foi-lhe de muito proveito.
e os resultados estão hoje aí bem à vista. Nunca como hoje, a empresa Senhora de Fátima S.A., que ele criou, fundou, juntamente com outros clérigos, portalhões da região, conseguiu ser ainda muito mais brilhante do que a de Lourdes, que a precedeu no tempo, e ainda muito mais brilhante que o próprio sol. Tanto é o dinheiro que ela, cada ano que passa, junto à arrecada produz. Porque não há nada, nem sequer o sol, que hoje brilhe mais do que o dinheiro, quando ele é sem conta nem medida, e quando é um dinheiro que produz outro dinheiro, sem que entretanto apareçam quaisquer benefícios para os povos e os pobres. Só que este é um brilho feito de treva, um brilho intenso que cega, encandeia. 13. Desgraçados por isso, todos os que são alguma vez atingidos por esse brilho, nunca mais se encontram a si mesmos, tornam-se uns monstros, mesmo que vistam de executivo, de grande empresário, de Papa de Roma, de cardeal, de Bispo de Leiria Fátima, de Cônego Formigão Visconde de Montelo, de Padre Luciano Guerra e, a partir de agora, de Padre Virgílio Antunes, 46 anos de idade, muita ingenuidade e muito infantilismo, ainda que numa mente ilustrada noutros domínios. Aliás, não são monstros todos os que hoje estão a dirigir, a manter e a perpetuar esta ordem mundial do Senhor Deus Dinheiro, apesar dela ser mentira organizada, pecado organizado, crime organizado, perverso organizado. Pois bem, a empresa Senhora de Fátima S.A. faz parte dessa ordem mundial e dá um imprescindível contributo para a sua manutenção. Por isso, a Cúria Romana S.A., quando isto percebeu, passou a apostar tanto nela, particularmente a partir do hábil Papa polaco João Paulo II, um anticomunista primário e um anti-ateísta primário, ao mesmo tempo que um idólatra primário e compulsivo da empresa Senhora de Fátima S.A. 14. Hoje, a empresa Senhora de Fátima S.A. parece aí de pedra e cal a desafiar o futuro, porque foram assim todos os impérios, também o romano, sempre foram assim todos os impérios, também o romano, do tempo de Jesus de Nazaré, a quem ele cruel e sadicamente assassinou na cruz dele, por nunca ter conseguido vergá-lo e levá-lo a adorá-lo. Mas dias virão em que de tudo isto não ficará pedra sobre pedra. Esperem para ver. Por agora é a hora do poder da treva, ainda mais brilhante que o sol. Mas vão ver que ainda antes que o sol se obscureça de vez, a empresa Senhora de Fátima S.A. deixará de brilhar. A fé de Jesus move montanhas. E quando a fé de Jesus estiver finalmente substituída à fé religiosa, os povos crescerão em consciência, em maioridade, em sabedoria, em graça, em liberdade, em emancipação, e então ninguém, nem nada, os seguirão. Ditosos os segurarão, melhor. Ninguém, nem nada, os segurarão. Ditosos os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estás a ver e não viram, ouvir o que estás a ouvir e não ouviram. Conferir Mateus 13, 16, 17, 15. Com Jesus o de Nazaré, podemos final perceber que não basta ter olhos, ter ouvidos para vermos e ouvirmos. É preciso ter olhos e ouvidos ainda mais apurados, abertos, ilustrados, iluminados, esclarecidos, que os dos profetas e dos justos que o precederam a ele, para finalmente vermos a mentira, o crime organizado que é hoje a presente ordem mundial do Senhor Deus Dinheiro, e de que a empresa Senhora de Fátima S.A. é parte importante, aparentemente ainda mais brilhante que o sol. Esse dia o da luz, o da verdade há de chegar. 16. No que me diz respeito, posso dizer que já comecei a viver esse dia por obra e graça do Espírito Santo de Jesus, que tem conseguido atuar na minha fragilidade. São os crucificados, os excluídos, os excomungados, os ninguém, os não existentes oficialmente, os que não levam no seu corpo, nem na sua mente as marcas da besta, mas as das suas vítimas, que vão sempre à nossa frente no ato de ver e de ouvir. Tomara eu que também o Bispo António Marto, o Padre Virgílio Antunes, e desde agora seu braço direito, trilhassem esta via de Jesus o crucificado. Seriam expulsos do templo, seriam esmagados, mas seriam verdadeiramente humanos, não os monstros sagrados que agora são, ruídos de privilégios e de aplausos, os privilégios e aplausos que a besta sempre garante a quem incondicionalmente a serve. Não é por ela que eu vou, apenas vou por Jesus de Nazaré, e que bem e realizado me sinto, porque por ele, com ele e nele, até a cruz é a explosão de vida, é a ressurreição, é a plenitude, é o humano em todo o seu esplendor. 2008, abril 5, como o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Povo.